Em nome de Jesus, amém. Povo de Deus, se você pôde notar nas leituras, principalmente da epístola do dia de hoje, e nas músicas cantadas até aqui, em todas elas há um tema principal: o amor. Você sabe o que é amor? Nós usamos muito essa expressão em nossos relacionamentos, e nós falamos muitos eu te amo, por exemplo. Mas o amor de Deus, ele não é o amor que nós gostamos de definir, porque ele é definido pelo próprio Deus. O amor é trazido por Paulo no capítulo 13 de Coríntios. Mas no capítulo 12, o capítulo anterior, um pouco antes do nosso texto, Paulo, ele está se dirigindo à comunidade de cristãos pecadores. Assim como você e eu. Para pessoas que desde o ventre materno eram pecadoras e precisavam do resgate que somente Jesus Cristo pode dar. E em algum momento de nossas vidas, assim como aqueles cristãos de Corinto, fomos alcançados pelo braço gracioso de Jesus Cristo quando alguém nos levou ao santo batismo. E quando ouvimos a palavra de Deus, e da situação de condenação eterna no inferno, da qual todos nós nascemos, fomos trazidos das trevas para a luz, para a nova vida em Cristo, como novas criaturas que o Espírito Santo nos tornou. Paulo nos mostrou, no capítulo 12, que todo batizado é corpo de Jesus, e, portanto, é igreja de Jesus e unido pelo mesmo Espírito Santo, sendo assim um corpo com vários membros diferentes. E se você esteve no culto passado, você pode escutar mais sobre o capítulo 12 de Coríntios. Nesse corpo de Cristo, chamado de igreja, não há espaço para comparações entre as partes do corpo. E cada membro do corpo recebe dons diferentes para funções diferentes, sendo todos importantes para o corpo inteiro. De maneira que se um membro sofre, todo o corpo sofre junto, e se um membro é honrado, todo o corpo é honrado junto, sem espaço para inveja e comparações. Então Paulo, após ter dito tudo isso, ele admoesta aquela comunidade de Corinto a procurar os melhores dons dados por Deus. E agora ele fala que mostrará o caminho do qual esses cristãos, esses que foram unidos pelo mesmo Espírito Santo, nós, devem seguir com os seus dons. O caminho para a vida dos cristãos é o caminho que se chama amor. Um caminho excelente, diz Paulo. Assim, eu convido você a trilhar o caminho do amor de Deus comigo e com os irmãos na fé, durante esta mensagem e durante toda a sua vida. Falar em amor hoje em dia é um tanto complicado. Definições são criadas a todo momento sobre amor. Há diversos tipos de amor. Mas o texto de Coríntios nos faz refletir sobre o amor que vem de Deus e que não muda e não acaba, que transborda na vida dos que creem. Quem sabe quando nós falamos de amor, tentamos criar até a nossa própria definição de amor.
Alguns dizem que amor é aceitar tudo. Mas será que amor é aceitar até mesmo tudo aquilo que é contra a vontade de Deus? Aí não seria mais amor. Vejamos o contexto. Para quem Paulo está falando? Paulo está falando para os cristãos unidos pelo mesmo Espírito Santo. Portanto, tudo que os cristãos têm, os cristãos receberam. E agora, como corpo de Cristo, vivem no caminho do amor que Deus dá. O conceito bíblico de amor não é a noção sentimental simplesmente que nós temos de amor, que muitas vezes se torna uma desculpa para aceitarmos tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. O amor romantizado pela cultura ao nosso redor muitas vezes se torna um amor falso, porque não fala a verdade. Um amor egoísta, que pensa em si, que está enraizado no eu e nas suas necessidades e emoções. O conceito de amor bíblico é aquele que fala a verdade, que sempre visa o outro e que é estabelecido por Deus. Lembremos o que João nos diz em sua carta. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Portanto, o amor é um amor baseado na vontade de Deus, que veio primeiro de Deus a nós, um amor que nós não tínhamos, que transmitimos, portanto, aos outros, corpo de Cristo, mas que não pode ser contrário ao próprio Deus. O apóstolo Paulo descreve para aqueles cristãos batizados de Corinto e unidos pelo mesmo Espírito Santo, assim como você e eu, o que é o viver no caminho do amor. O amor não é algo que brota de dentro de nós, não esse amor de Deus, mas é dado para nós e que precisa ser alimentado pela palavra e os sacramentos, quando alimentamos a nossa fé. Por isso o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala o que é o amor, mas ele também fala o que não é o amor. Entre muitas descrições e características, hoje, vamos ficar apenas com algumas que o apóstolo nos diz. Diante de muitos dons que aquela comunidade de Corinto recebeu, e que nós recebemos de Deus, porque são dons do Espírito Santo que nos uniu, começou a acontecer comparações naquela comunidade. Intrigas, discórdias, divisões. Cada um tentando seguir o seu próprio caminho individualista, pensando em si e achando que uma parte do corpo era mais importante do que a outra. Mas dentro da ideia de corpo de Cristo, onde fazemos parte do mesmo corpo, unidos pelo mesmo Espírito Santo, salvos e redimidos por Jesus, Paulo mostra que o caminho do amor é diferente. O caminho do amor de Deus é diferente. Parafraseando Paulo, poderíamos dizer, irmãos, não adianta nada eu ter recebido muitos dons de Deus, quem sabe até mesmo vir a falar a língua dos anjos, já imaginaram? Mas trilhar o meu próprio caminho e não estar no caminho do amor que vem de Deus.
se eu não tiver o amor que vem de Deus, isso tudo que eu recebi é em vão. O que adianta distribuir todos os bens por aí, diz Paulo? Isso tudo não é nada, não tem valor algum, se não tiver o amor. Tendo sido unidos pelo mesmo Espírito Santo, tendo recebido a salvação por graça mediante a fé em Jesus, o caminho do amor sem interesses é o caminho aconselhado por Paulo a seguirmos. Mas amar sem interesses, sem receber algo em troca, isso nós não gostamos muito de fazer. Por isso, certa vez alguém disse: quer conhecer uma pessoa de verdade? Veja como ela trata os seus empregados, e não como ela trata o seu rei. Quando alguém revela seu coração com uma declaração, por exemplo, eu te amo, provavelmente há alguma coisa naquela pessoa que seja admirável e amável, e nós nos encantamos e dizemos isso. Mas o amor de Deus, ele ainda é diferente. Deus ama o que não é amável. Você e eu. Deus ama o mundo que se revolta contra o seu Criador e envia, por isso, o seu único Filho para vir salvar este mundo. Deus ama o mundo porque Ele é amor e gracioso. E nos tira da condenação, nos tira do pecado, nos tira da solidão da nossa vida e do nosso egoísmo, nos faz companhia, nos salva, se torna o nosso Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz e sua ressurreição, por cada um de nós. Entre tantas características que o apóstolo Paulo cita em 1 Coríntios, sobre o que é e o que não é o amor, Paulo começa falando que o amor é paciente. Isso quer dizer que o amor é longânimo, uma palavra mais difícil, que tem disposição para esperar muito tempo e para suportar possíveis danos sem o sentimento de vingança, pronto para retribuir com bondade o que recebeu com mágoa. Isso chama a atenção. O amor cristão é marcado pela sua duração, pelo prolongamento. Um amor que é paciente, porque é um amor que dura muito. É um amor que não acaba. Mas nenhum de nós, na verdade, é assim sempre. Isso é muito claro para nós. Tal paciência não vem naturalmente de nós. Não pode ser produzida. É um dom, um presente de Deus. Um fruto do Espírito Santo. Por isso, queridos irmãos, os cristãos, eles só podem viver almejando esse amor e com esse amor, no caminho desse amor. Primeiro, porque o amor em paciência de Deus durou e tem durado muito em relação a nós diante do nosso pecado. Paciência é algo que Deus sempre teve com o povo e que ainda tem. No Antigo Testamento, Deus foi paciente com um povo teimoso e enviou profeta após profeta para anunciar de novo a mensagem ao povo. Deus amou o mundo, enviando Jesus no tempo certo, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna e não seja condenado, e viva uma vida
de amor? Poderia perguntar para vocês: e qual seria uma das provas da paciência do amor de Deus para com o mundo ainda hoje? Jesus não voltou ainda. Por quê? Porque Deus está sendo paciente, diz Pedro em sua carta. E Pedro diz: o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Deus quer que o mundo inteiro conheça o caminho da fé, da esperança e do amor em Jesus Cristo. Jesus tem um amor paciente para com o mundo que espera em grande duração, porque Ele não quer que nenhum se perca e se desvie do seu caminho. Dia após dia, Deus está demonstrando o seu amor e a sua paciência para com a sua criação. E nós que recebemos este amor e que fomos unidos pelo mesmo Espírito Santo, somos guiados agora pelo caminho do amor de uns para com os outros. E nós podemos exercer de forma paciente o amor com o próximo. Um amor que não vem de nós, que recebemos para as pequenas coisas. Há muito mais o que falar sobre 1 Coríntios 13. Hoje, querida congregação, temos um exemplo muito bonito em nossa comunidade. A comemoração de 25 anos de casamento. Bodas de prata. Algo cada vez mais raro de se ver em nossa sociedade. Um testemunho do amor cristão que certamente tem sido paciente. Onde um serve o outro em amor. Onde um suporta o outro, não apenas no sentido de dar suporte, mas também no sentido de suportar, de aguentar um ao outro. Porque o amor é paciente e vem de Deus. Amor que é paciente também se manifesta às famílias enlutadas e que sofrem com a perda e com a saudade. Paciência para aguardar seus corações serem consolados. Paciência no sofrer. Paciência para aguardar o reencontro e a ressurreição dos mortos no último dia, na volta de Jesus. Amor com paciência. Paulo, então, ele vai nessa direção. Paulo diz em nosso texto de hoje que nossas mentes obscurecidas acham difícil compreender as verdades de Deus. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, diz Paulo. Mas haverá um dia que veremos face a face. Agora, conhecemos em parte, mas naquele dia conheceremos como também somos conhecidos, de forma plena. Por isso, Pedro, que também falou da paciência, ele também diz mais adiante: nós, porém, segundo a sua promessa, a promessa de Jesus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça, e haverá para sempre o verdadeiro amor. Povo de Deus, o nosso Deus nos mostra que Ele nos resgatou, nos uniu e nos guia no caminho do amor.
Deus nos conserve na fé verdadeira em Jesus Cristo, no caminho do verdadeiro amor, do amor que vem de Deus e não no nosso. Pacientes, assim como Deus tem sido paciente para conosco, para a vida eterna. Amém. Que Deus guarde essas palavras em nossos corações e em nossas mentes para a vida eterna. Amém.